Eu quero falar, senadora Ana Amélia, sobre dois assuntos que aconteceram num período de quase, do máximo uma semana, e que deve ser suficiente para abrir muito os nossos olhos. Por um lado, a Câmara de Deputados autorizando venda de bebidas em estádios de futebol, venda de cerveja durante os jogos da Copa. Essa decisão, que ainda vai passar por aqui, é muito grave, senador Luiz. Por um lado, porque vai permitir algo que a gente estava conseguindo impedir, que é a venda de bebidas alcoólicas durante um evento chamado jogo de futebol, que em muitos lugares, inclusive no Brasil, tem sido um espaço de violência. E violência, a gente sabe, é muito incentivada pelo consumo de álcool por uma quantidade grande de pessoas. Além disso, significa uma submissão muito grande à FIFA, a uma Federação Internacional de Futebol, que faz com que a gente mude a lei que prevalece aqui já há algum tempo para poder servir a um evento futebolístico. Eu creio que o Aloysio, permita-me chamar assim, desde que a gente se conhece tantas décadas, se lembra quando a gente dizia basta de intermediário. Lincoln Gordon para o presidente. Eu acho que a única coisa que mudou agora é que, em vez de Lincoln Gordon, a gente deve dizer Joseph Blatter para presidente. Basta de intermediário. É isso que está acontecendo. É uma submissão em algo negativo, porque se fosse positivo, vender bebida, a gente devia autorizar para sempre. E não só nesse interregno, nesse período espremido da Copa do Mundo. A outra coisa, senador, que me preocupa muito é a decisão no STJ de que o estupro de menores, chamadas prostitutas infantis e de menor, não seja considerado estupro. Isso é de uma gravidade muito forte. Primeiro, se foi uma interpretação do juiz ao fazer isso, é grave. Mas se não foi uma interpretação pessoal, é mais grave ainda. Porque se ele não errou, é porque a lei diz isso. Eu não vou emitir juízo de valores se ele acertou ou se ele errou. Porque eu quero dizer que se ele errou é grave, mas se ele acertou é mais grave ainda. E isso vem, senadora Ana Amélia, também nesse período de preparação da Copa do Mundo. Não que tenha a ver uma coisa com a outra do ponto de vista da decisão do juiz, nada a ver. Não é como a venda de cervejas, que foi uma decisão imposta. Não, essa não foi. Mas junta-se. E a mensagem que a gente passa ao mundo é que aqui se pode beber em estádio de futebol e temos meninas prostitutas. Temos, não precisava nem dizer se era ou não estupro. É um recado de que existe isso. E de que os que vierem aqui não serão considerados estupradores. É como se a gente tivesse copa, copo e corpo. Nós vamos ter a copa, nós vamos ter o copo, e também aqueles que chegarem aqui vão poder usar os corpos das nossas meninas, se quiserem pagar por isso, porque pagando não é estupro. Essa é uma situação que deve nos envergonhar profundamente, senador Diniz. Nós temos que nos preocupar que esse é o recado que a gente está passando ao mundo. Venham para cá que vão beber. Venham para cá que aqui existe essa coisa absurda, que nunca deviam vir juntas as duas palavras, prostituição e menor. Nós passamos um recado que existe e que não é estupro. E isso sendo comemorado como o maior evento da face da Terra, que é a chamada Copa do Mundo. Eu creio que é difícil a gente saber exatamente o que fazer nesse momento no que se refere a esse clima que está sendo criado, de uma Copa com corpo e com corpo. Mas a gente tem pelo menos que manifestar a preocupação da gente. Eu vou tentar aqui, no meu voto, não serei favorável à venda de cerveja no estádio. E se fôssemos a favor, então era para sempre, e não só durante o período de um joguinho aí, ou de uma Copa, ou de um evento internacional. E segundo, é preciso que a gente trabalhe melhor as leis, para que não seja possível que um juiz, agindo de uma maneira certa do ponto de vista legal, cometa um erro do ponto de vista moral, que inclusive talvez ele não possa evitar para ele próprio, que ele tem que fazer de acordo com a lei, não de acordo com os juízos de valor que ele tem. Não estou aqui criticando o juiz
porque talvez, de fato, pela interpretação que ele faz da lei, e ele é o intérprete da lei, não sou eu, a lei permitiria essa maneira de ver. Isso é muito grave e exige de nós uma posição clara. Na hora que vier aqui a lei da Copa, e tentar trabalhar as leis que protegem as nossas crianças para que coisas como essa não possam acontecer. Essa é a minha fala, senadora, mas o senador Aloysio pediu para dar uma parte. Meu prezado amigo, senador Cristóvão Buarque, a lei brasileira, o Código Penal brasileiro, considera que a relação sexual de maior com menor de 14 anos implica em estupro, em violência. Presume-se o uso da violência quando há relação sexual nessas circunstâncias. A lei não mudou. Essa é a lei em vigor atualmente, não sei se era na época em que ocorreu o fato que causou que está na origem desse julgamento, que nos deixou a todos perplexos. Agora, de qualquer maneira, não se cogita mudar o Código Penal brasileiro por causa da Copa. O Código Penal está aí. Considera-se, presume-se o emprego de violência na relação sexual com menor de 14 anos. Agora, mas em compensação, para efeito da bebida, sim, vai se mudar uma lei brasileira. Vai se mudar leis estaduais por causa da Copa do Mundo, por causa da FIFA. Vossa Excelência há de se lembrar que recentemente tivemos um episódio na Comissão de Relações Exteriores que foi objeto de uma decisão unânime entre nós da Comissão. A Comissão estava examinando alguns acordos internacionais que haviam sido negociados, firmados pelo Poder Executivo e ainda não haviam sido homologados pelo Congresso. Estava aqui sob o exame do Senado. Eram acordos com a Espanha, com a Guiana, com a Arábia Saudita e há mais uns com a República Dominicana. São acordos que tratam de intercâmbio entre os nossos países sobre informações sigilosas. Acontece que entre a negociação do acordo e a sua assinatura pelo Presidente da República e o exame por nossa comissão, mudou a lei brasileira, a lei que disciplina a classificação dos documentos sigilosos. O que fez a nossa comissão? Recomendou ao Itamaraty, à Presidência da República, que diante da mudança da lei brasileira, era necessário renegociar os acordos firmados anteriormente à sua vigência. E isso foi feito e inclusive com o assentimento, com a concordância de ponto de vista com o próprio Ministério das Relações Exteriores. Então, nós vamos mudar os acordos já firmados com a Espanha, com a Arábia Saudita, com a Guiana e também futuramente com a República Dominicana, porque mudou a lei brasileira. No entanto, em relação à Copa do Mundo, em relação à FIFA, muda-se a lei, mas não se muda o acordo com a FIFA. Veja, Vossa Excelência, em que mundo nós vivemos. A Espanha, aos olhos do governo brasileiro, tem menos importância do que a FIFA. Faço essa observação apenas para corroborar com Vossa Excelência neste ponto de vista e nessa convicção. Nós não devemos mudar a lei brasileira, mudar as leis estaduais e as leis municipais a respeito do consumo de bebida alcoólica. Nós, em São Paulo, temos uma lei estadual que proíbe esse consumo e eu aqui também no Senado, à semelhança de Vossa Excelência, apresentarei emendas para que a lei nacional garanta o respeito à competência dos Estados nessa matéria, como, aliás, é da Constituição. Eu quero agradecer a parte e complementar dizendo o seguinte: a FIFA sabia que aqui era proibido o consumo e aceitou trazer a Copa para aqui. Ou a FIFA tem que aceitar isso, ou alguém prometeu à FIFA o que não era possível de acordo com a lei. O que é mais provável. E isso foi uma oferta à FIFA, rompendo uma lei sem consultar o Congresso. E agora manda o fato pronto. E ainda vão dizer que estão gastando 50 bilhões de reais e que por isso não podemos
impor a vontade do povo brasileiro acima da vontade da FIFA. Essa é uma situação constrangedora, que nós não podemos continuar de cabeça baixa assistindo tudo isso. Sem falar que ninguém sabe os resultados que virão da Copa, sem falar que ninguém sabe o quanto vai ser gasto, que ninguém sabe direito como será gasto. Mas eu quero aqui deixar registrado que a coincidência de que na mesma semana em que nós fazemos essa tolerância com 2 bandidos que cometeram estupros contra 2 meninas, nós permitimos a venda de cerveja no mesmo momento que o Brasil está na mídia internacional por causa da Copa. Essa é uma coincidência trágica na imagem do país no mundo. Muito obrigado.